Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro de quarta-feira online. Por motivo de férias, nós não vamos ter aquele momento de compartilhar experiências, darmos testemunho, mas você não vai ficar sem conteúdo. Esse mês de janeiro nós vamos reprisar a série de mensagens Talvez Deus. Uma série de mensagens que vai muito te ajudar em relação a você discernir melhor a voz e a vontade de Deus na sua vida. Eu quero convidar você, essas quartas-feiras de janeiro, a estar conosco. Hoje, como primeira reflexão, eu vou conversar e o tema será Estou confuso sobre o meu chamado. Então, abra o seu coração e que Deus te abençoe. Nesta noite, estamos iniciando uma nova série de mensagens e para mim é um motivo de alegria. Estou muito feliz que você veio aqui nesta noite. Se você puder, vire para a sua lado e diga assim, estou muito feliz que você veio aqui nesta noite. Diga isso para alguém, estou muito feliz que você veio aqui nesta noite. Estou muito feliz que você veio aqui nesta noite para nós podermos compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos hoje iniciando uma nova série de mensagens que chama-se Talvez Deus. Talvez Deus. Essa série de mensagens surge nesta observação dos dias que vivemos e que muitas vezes temos algumas confusões na nossa mente, alguns impulsos no nosso coração, desejo na nossa alma, e nós temos dúvidas se esse desejo é Deus impulsionando. Talvez seja Deus, talvez não seja Deus. Estamos pensando em mudar de cidade, mudar de casa, mudar de cor de cabelo, mudar de carro, estamos pensando em mudar de faculdade, mudar de profissão, e tantas mudanças, e às vezes vem impulso dentro de nós, e nós pensamos assim, eu acho que é Deus, talvez seja Deus. Talvez Deus esteja levando você a isso, mas talvez Deus não esteja levando você a este lugar. E aí vem a dúvida no coração, quando é Deus falando, quando não é Deus falando. A verdade é que é difícil discernir a voz de Deus, e é isso que vamos falar aqui nesta noite. Então, estou muito feliz que você veio aqui nesta noite. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. A série de mensagens, sabe? Como surgem as séries de mensagens? Às vezes é um texto bíblico, o pastor, o pregador está lendo em casa e fala assim, caramba, esse texto é muito relevante. Precisamos falar sobre isso. Às vezes são dicas que os próprios tempos vão dar e dizem, nós precisamos falar sobre isso, porque a cultura está nos oprimindo em relação a esse assunto. E algumas vezes são conversas informais, encontros, cafés, gabinetes, ou até mesmo mensagens. E conversamos com pessoas através de mensagens, WhatsApp, Messenger, Facebook, e vem algumas dúvidas, e talvez algumas coisas podem acontecer. Pastor, eu acho que talvez poderia ser assim, talvez Deus... e ficou talvez, latente talvez. Então, por isso veio a série de mensagens através de um conteúdo de conversas nas redes sociais. Então, nesta noite, eu quero começar do começo. Quero ler com você, abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9 nesta noite. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9. Você que está chegando, toma o seu lugar, seja bem-vindo nesta noite. E crie no seu coração expectativa para a série de mensagens, daquilo que é importante nós conversarmos aqui neste lugar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. 1 Samuel 3, versículo 1 ao versículo 9. Vai ser a palavra de Deus. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Versículo 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Olha aqui para mim, são tempos que Samuel está vivendo, onde a palavra de Deus é rara, a revelação especial de Deus é rara. Deus quase não fala mais nessa época por conta de algumas coisas que vamos falar aqui nesta noite. Mas o que me chama a atenção no versículo 3 é que, embora Eli seja velho, Eli já praticamente cego, Samuel ainda é novo, as pessoas já não quase mais ouvem uma revelação especial de Deus, da palavra de Deus do profeta, mas o texto do versículo 3 vai dizer assim, naquela época, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, porque ainda havia esperança que algo acontecesse. Diga assim comigo, ainda há esperança. Diga para o seu irmão, ainda há esperança.
Não importa o que você viu no seu casamento, na sua mente, no seu coração, não importa se falta na sua vida, no seu coração, no seu espírito, algumas revelações de Deus sobre a sua vida, mas uma coisa nós temos que ter esperança. Enquanto a vida há esperança, a lâmpada de Deus ainda não se apagou. Deus ainda é fiel, Deus ainda é poderoso, Deus ainda está no controle. A lâmpada de Deus ainda não se apagou. A sua história não terminou. As suas dúvidas, embora sem respostas ainda, essa questão ainda não se fechou. Versículo 4. 3 ainda. Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A arca de Deus era a presença de Deus naquele lugar. Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. Diz assim, Samuel. E Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse, não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Você percebe aqui já um tom de voz diferente do Eli, como aquele pai que o filho acorda de madrugada e fala assim, o que foi, meu filho, o que você quer? Constantemente meus filhos me acordam de madrugada e dizem, pai, quero dinheiro. É sempre assim, né? Pai, quero dinheiro. Pai, aonde está? Acorda a mãe, aonde está a minha camisa? E a mãe fala como Eli falou para Samuel, meu filho, vai dormir, eu não te chamei. Pela segunda vez, Samuel vai até Eli. Mas o que me chama a atenção aqui nesta noite é a voz de Deus chamando Samuel, 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 Samuel. Algumas vezes nós achamos que a voz de Deus, ao nos chamar, vai ser aquela voz, sabe, ecoando com o som de muitas vozes, aquele grande barítono, dizendo assim, Samuel, Samuel. Eu diria, opa, é Deus. Mas a voz de Deus não soa como um som estranho. A voz de Deus soa como algo que nós já conhecemos. A voz de Deus soa como voz que nós já estamos acostumados. E Samuel, como está acostumado com a voz de Eli, quando Deus chama Samuel, Samuel percebe que é uma voz como a de Eli. Que Deus, ele não sabe que Deus está o chamando. E pensa que é Samuel, pensa que é Eli que está o chamando. Porque é assim que é a voz de Deus. Pastor, como é a voz de Deus? Como eu vou saber a voz de Deus? É uma voz, fulano. Não, isso é Cid Moreira. Deus fala conosco com uma voz, como coisas que nós já conhecemos. Ele vai segunda vez para Eli e ele fala assim, meu filho, eu não estou te chamando, não sou eu que estou te chamando. Versículo 7. E aí vem o porquê Samuel correu até Eli. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Versículo 8. O Senhor então chamou Samuel pela terceira vez e disse, Samuel, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse, o senhor está brincando comigo, né? Fala que não é o Senhor, vou dormir, você me chama de novo. Eis-me aqui, Eli, o que você quer? Para de brincadeira, fala o que você quer. Aí, versículo 8 diz que Eli percebeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, nos conduza nesta noite, aguça em nosso coração, alma, mente, ouvidos, a tua vontade neste lugar. Deus, desperta os corações, desperta a mente. Deus, vem com esperança, com renovo, confirmação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Assim oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe. Hoje, como primeira reflexão da série de mensagens, Talvez Deus, nós temos um tema. E o tema de hoje, olha para o telão, o tema desse primeiro domingo é esse. Estou confuso sobre o meu chamado. Estou confuso sobre o meu chamado. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu frequento uma comunidade de fé, eu amo a palavra de Deus, mas eu estou confuso.
Diga assim para o seu vizinho: eu estou confuso. Diga para ele: eu estou confuso sobre o meu chamado. Esse é o tema que nós vamos abordar nesta noite. E eu já perdoo você, se você, ao ouvir o tema, disse assim: lá vem esse negócio de chamado e propósito de novo. Porque às vezes nós temos que ser sinceros. É um tipo de assunto que nós às vezes não temos tanta energia ou não queremos falar. Porque nos parece algo muito complicado saber o nosso chamado, o propósito qual nós existimos, o propósito qual nós somos quem somos, vivemos o que vivemos, aonde nós habitamos, é complicado. Eu vimos assim, já passa de repente 30 anos, 35 anos, eu com 40, um pouco mais de 40 anos, e ficamos assim, já estou com mais de 40 anos e lá vem o pastor falar sobre eu procurar o meu chamado. Agora eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou agora querendo procurar um emprego. Eu agora estou ocupado procurando conseguir um aumento, procurando pagar a minha conta de cartão de crédito. Esse negócio de chamado é um pouco complicado porque eu tenho algumas prioridades à frente. Como é que eu vou encontrar o meu chamado? Encontrar o meu chamado se pela manhã eu nem mesmo consigo encontrar as chaves do meu carro, não consigo encontrar a minha camiseta na gaveta, não consigo encontrar a minha meia no varal. Como que eu vou encontrar o meu chamado se eu não consigo encontrar coisas simples? E nos parece algo complicado ou algumas vezes algo praticamente inatingível. Mas, nesse primeiro domingo da série, eu quero trazer ao seu coração este alerta. Porque em conversas pelo WhatsApp, conversa nas redes sociais, conversa nos gabinetes, conversa nos encontros, nos cafés, nas reuniões, eu percebo que a razão de muitas perguntas que nós temos sobre a vida é algo dentro de nós gritando, nos chamando à necessidade de nós descobrirmos o propósito do qual nós fomos criados. E temos muitas perguntas, sabe, de para onde ir, com quem ir, o que fazer, que faculdade fazer, que emprego ter, que roupa usar. E são questões da vida porque nós ainda não encontramos a razão da nossa existência. E você pode acumular dinheiro, você pode acumular casas, construções, trabalhos, sucesso, diplomas, troféus. E ainda assim você vai sentir algum vazio dentro de você. Porque você ainda não encontrou o propósito, o qual você foi criado, não encontrou ainda o chamado que Deus tem para você como discípulo dele na face da terra. Por exemplo, há coisas vitais e há coisas simples. Uma das simplicidades do seu chamado é: Deus te chamou, te elegeu, te escolheu, se você é um cristão em Jesus Cristo, para ser um filho dele, para ser amado por ele, para fazer parte da família de Jesus, fazer parte do reino de Jesus Cristo. E esse chamado tem algumas implicações. Você foi chamado, por exemplo, para estar congregando, pelo menos neste domingo, na Nova Vida SC. E há implicações nisso. Mas há outros chamados maiores, mas é uma confusão na nossa mente nós conseguirmos entender o propósito de Deus para a minha vida, quanto jovem, quanto casado, quanto solteiro. É que nós temos um conceito de chamado segundo a cultura e não sabemos muito bem a verdade sobre o que é um chamado. E muito do conceito cultural sobre chamado é nós acessarmos a Deus para então que Deus nos dê a vontade dele para nós, então nós vamos correr em direção à vontade dele, realizar a vontade dele e vamos fazer muitas vezes essa cultura, e muitas vezes travestida de clichês cristãos e religiosos, que disfarça um desejo de buscar a vontade de Deus, mas na verdade quer buscar os seus próprios desejos, é na verdade ter a pessoa de Jesus Cristo, a sua palavra, mais como um recurso do que como um salvador. Comecei duro, né? Espero que você volte domingo que vem. Mas muitas vezes nós travestimos desejos próprios, ambições próprias, e buscamos em Deus uma vontade de autoajuda. E dizemos assim: esse é o meu chamado, Senhor, e eu percebo que pode ser, talvez seja o Senhor, então me ajude nessa parada aí que eu estou indo. E não entendemos, na verdade, a verdade não só do conceito, mas da natureza do chamado. Samuel, esse é um texto que Samuel está sendo chamado por Deus para algo poderoso, algo grandioso, ele não tem a mínima ideia. Ana, quando o teve e o colocou para servir ao Senhor, desde que foi desmamado, não tinha a mínima ideia de quem Samuel seria. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E a palavra de Deus, aqui que a palavra de Deus era rara nessa época. Por que a palavra de Deus era rara? Eli, sacerdote de Deus, separado das principais tribos de Judá para ser sacerdote do Senhor.
Eli tinha 2 filhos. Está aí 2 bons nomes para você colocar nos seus próximos filhos. Os 2 filhos de Eli chamavam-se Ófine e Finéias. E os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, a palavra de Deus, que eles não amavam a Deus. Eles não respeitavam a Deus. Eles não cumpriam a lei de Deus. Naquela época, as pessoas subiam anualmente, uma vez por ano, subiam aquela montanha, aquele morro, e lá estava o tabernáculo que o Senhor estabeleceu, daqui que Samuel dormia ao lado da arca, tinha lá a arca do Senhor. As pessoas anualmente subiam para oferecer sacrifício a Deus. O que eles faziam? Pegavam os seus novilhos, os seus cabritos, as suas ovelhas, e subiam o morro com elas, e lá queimavam, imolavam, matavam, derramavam sangue, e queimavam a gordura daquele novilho ao Senhor. Você tentar entender um pouco mais o que acontece, me veio à memória essas praias, tipo aquela praia do Pontão e Arraial do Cabo, que tem aquelas árvores. Eu acho que não mais acontece isso, mas teve uma época que em cada árvore embaixo tinha uma churrasqueira. Lembra disso? E você ia, em cada árvore tinha uma churrasqueira, uma família ali com a sua carne, a sua picanha queimando, um saco de carvão, uma churrasqueira, e você olhava, tinha praia e tinha muitas churrasqueiras. Mais ou menos assim acontecia nessa época. Cada família subia, uma vez por ano, matava o seu animal para queimar a gordura em sacrifício para cultuar ao Senhor. E vai dizer Samuel capítulo 1, depois eu leio em casa com calma essa semana, diz que Ófine e Finéias, 2 filhos de Eli, eles mandavam os seus auxiliares do seu gabinete, mandavam o secretário do seu gabinete, e de churrasqueira em churrasqueira. Samuel 1 fala que eles usavam um garfo, tipo de churrasco mesmo, um garfo com 3 dentes grandões. Eles iam de churrasqueira em churrasqueira espetando. Vinha com isopor aqui, um carrinho com isopor, eles espetavam de churrasqueira em churrasqueira um pedação de carne e dizia assim, olha, o sacerdote pediu um pedaço de carne. E a família dizia, não faça isso, por favor. Nós precisamos queimar a gordura, Deus, cultuar ao Senhor. Depois de queimar a gordura, você pega o pedaço tostado que você quiser e leva. Mas aí eles disseram assim, não, Ófine e Finéias disseram que eles querem a carne crua. Então, libera esse pedaço de carne aqui, ou nós vamos tomar a força. Leia Samuel capítulo 1. Eles eram invasivos, desrespeitosos com o culto ao Senhor. Eles estavam preocupados em fazer o seu próprio culto, com a sua própria vontade, com os seus próprios desejos. E como se não bastasse, Samuel capítulo 2 vai dizer que se não bastasse isso, eles pegavam as moças que serviam ali na frente da tenda e tinham relações sexuais com elas. E Deus está olhando. E Eli fica sabendo. E Eli chama atenção, meus filhos, não façam isso. Eles falam, papai, e continuam fazendo. E a palavra de Deus passa a ser rara. Porque Ófine e Finéias tratam o culto e a palavra do Senhor como algo comum, a palavra e a revelação de Deus passa a ser rara. Quando nós tratamos a palavra de Deus, a relação com Deus como algo comum, as revelações de Deus a nós passam a ficar raras. Quando nós desdenhamos os mandamentos do Senhor, quando nós não nos importamos com aquilo que o Senhor diz, ele fala assim, eu quero fazer isso, eu quero comer a carne crua. Mas a palavra de Deus diz que deve comer a carne assada. Não, eu quero comer a carne crua. A palavra de Deus diz que essas meninas são para servir o Senhor, não para a sua cama. Mas, eu quero fazer o que eu bem entendo. Quando nós tratamos a palavra, a lei do Senhor de forma comum, as revelações de Deus passam a ficar escassas. E ficamos, Senhor, fala comigo. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, Senhor. E assim vivia Samuel nesta época. Escassez, raridade da palavra. Olha o versículo 1. 1 Samuel 13, versículo 1. Diz que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, e naqueles dias raramente o Senhor falava. Vivemos hoje, você há de convir e concordar comigo, uma geração, num tempo que nós não sabemos mais em quem confiar. É a geração e a época do fake news. Não sabemos mais, temos as últimas aí do jogador de futebol, que nós, não cabe aqui dizer o nome, mas a seleção brasileira, ou ex-seleção brasileira, com uma modelo, e vem as fake news. Não, a culpa foi de fulano, foi de Beltrano, foi pegadinha, foi cilada, foi de propósito, foi sem querer. A gente não sabe mais em quem confiar no dia que nós vivemos hoje. Nem mesmo em estatísticas. Você atende, porque até hoje as estatísticas são manipuladas de alguma forma. Mas observa que hoje temos um século que não nos falta orientação. Hoje temos um século que não nos falta informação.
Aonde você vai, temos informação. É um século cheio de informação, mas um século com ausência de verdades. É muita informação, mas não sabemos o que é verdade. Samuel não tinha acesso à palavra de Deus. Nós temos acesso à palavra de Deus, e ela é a verdade. Quem pode dizer um amém comigo? Mas, meu irmão, não é o quanto de acesso que você tem a ela que faz a diferença. É a atitude que você tem diante dela que faz a diferença. Ofni e Finéias foram criados aos pés do Senhor, e Eli os criou como criou Samuel. Mas eles não levavam a palavra a sério. Nós hoje temos muito mais acesso do que Samuel, Ofni e Finéias tiveram a palavra. Mas porque hoje muitos não conseguem ainda perceber, receber, observar e perceber o movimento de Deus na sua vida, falando, confirmando. Falta revelação, falta palavra, falta alinhamento, sabe? Falta visão espiritual. Por que falta? Porque nós temos acesso à palavra, temos acesso a culto, temos acesso a YouTube, temos acesso a vídeos, acesso. Mas a nossa atitude com a palavra de Deus não é uma atitude que realmente faz a palavra de Deus e a coloca no lugar que ela precisa estar. Ana é aquela mulher que não pode ter filhos e anualmente sobe com seu marido Eucana. Eucana tem uma outra esposa além de Ana, chama-se Penina, e a Bíblia diz que Ana e Penina eram rivais. Tenta ter duas esposas, elas sempre vão ser rivais. Mas a palavra que Eucana prefere a Ana, que não pode ter filho. Assim, Ana, porque está triste, porque eu não tenho filhos. Penina tem vários filhos. E Eucana diz, mas Ana, eu não sou para você mais do que 10 filhos. Ela diz, não, eu quero um filho. Não é. E todo ano sobem, e chega o ano que eles sobem, e Ana está lá orando, chorosa. Ela ora, os seus lábios se mexem, mas não sai som algum da sua boca. Então, Eli, o sacerdote, vê Ana assim, meio que murmurando, falando sozinho, fala assim, essa mulher está bêbada. E fala, Ana, para de tomar esse vinho, minha filha. Para de ficar bêbada. Vem para cá servir o Senhor bêbada. Fala assim, que bêbado o quê, profeta? Que bêbado o quê, sacerdote? Eu estou orando a Deus pedindo filho, porque eu não posso ter filho. E Eli diz, que Deus, então responda a sua oração. Ela desce, não sei que dia, que hora, mas ela com seu marido tem relações sexuais. Ela fica grávida. Ela fala para o seu marido assim, Eucana, Deus me agraciou, me deu um filho. Eu vou entregar o meu filho lá a Deus para que seja criado pelo sacerdote, sirva a Deus para sempre, não vai cortar o cabelo, não vai cortar a barba. Assim era uma forma daquela época de purificação. E ele vai estar lá com Eli e vai morar lá. E durante 3, 4 anos, Ana não sobe lá para fazer sacrifício, porque ela diz, assim que eu desmamar o menino, que é muito pequeno, mas não mama no peito ainda, eu vou entregar ele na mão de Eli. E ela fez. E Samuel cresceu, diz a palavra de Deus. Samuel pequeno, Samuel jovem. E Deus diz, Samuel. Deus está chamando Samuel, mas Samuel não tem discernimento para saber que é Deus chamando. Samuel não tem discernimento para saber que é Deus o convidando. Porque Samuel está ali servindo ao Senhor em meio a uma cultura. E essa primeira palavra para nós esta noite, das 4 palavras que nós temos, a primeira palavra hoje aqui é cultura. Samuel está diante de uma cultura que negocia coisas negociáveis. Diante de uma cultura, não diferente da nossa, que negocia os princípios negociáveis. Ofni e Finéias negociam a palavra de Deus, negociam os princípios de Deus, e por isso a palavra é rara. E naquele dia Samuel está naquele lugar, e a revelação especial de Deus, ela fica escassa. E Deus está chamando Samuel. E Samuel não consegue discernir por 2, 3 vezes que é o Senhor o chamando. Sabe, irmãos, por isso que eu vejo quão difícil é nós discernirmos a voz de Deus. Quão difícil é nós termos certeza que é Deus nos impulsionando. E saímos do talvez para é o Senhor me chamando. Porque Deus não nos chama com essas vozes de trovão, mas Deus nos chama de maneiras que nós temos conhecimento, de lugares que nós conhecemos, com vozes que conhecemos, com coisas que nós conhecemos. É difícil discernir a voz de Deus. Eu, por exemplo, nunca tive experiência de ouvir assim uma voz que me diz assim, Sandro, eu estou te chamando para pregar o meu... Eu meto o pé se eu escuto a voz dessa. Pastor Sandro, quando você percebeu que Deus tinha para você um chamado específico? E hoje, com 44 anos de idade, 10 anos de ministério pastoral, eu posso dizer, eu não tenho dúvida
de onde estou. Não tenho dúvida, porque Deus me chamou. Mas alguns desejos no meu coração de fazer. Alguns desejos de querer conhecer mais a palavra de Deus, conversar com as pessoas sobre a palavra de Deus. Alguns desejos de ver um falso evangelho sendo pregado e querer combatê-lo. Eu falei, alguém tem que combater isso. Eu comecei a observar oportunidades que Deus me dava para poder falar e conversar com pessoas. E Deus colocava no meu caminho pessoas que diriam assim, como Eli falou para Samuel, Sandro, meu filho, eu acho que... E um deles foi meu pai quem disse, de algumas pessoas, olha, me parece que Deus tem propósito na sua vida em relação a isso que você está fazendo, porque você faz com eficácia, tem resultado, o seu coração arde, você faz com paixão. E como Eli disse para Samuel, volte para lá e pense, espere. Algumas pessoas me disseram assim, olha, ora a Deus para ver se não é vontade de Deus que você seja usado por Ele nesse caminho, pregando a palavra, pastoreando. É difícil, irmãos, nós discernirmos a voz de Deus. É bem difícil. A busca por um chamado muitas vezes é um peso. É um peso. Porque nós ficamos com aquela ideia de, caramba, eu tenho que encontrar meu lugar no mundo, eu tenho que encontrar o lugar onde Deus quer que eu esteja, eu tenho que encontrar o lugar onde Deus quer que eu faça a diferença, mas ao mesmo tempo eu tenho que terminar a faculdade, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ter um emprego, ao mesmo tempo eu tenho que criar os meus filhos, ao mesmo tempo eu estou desempregado, ao mesmo tempo eu estou noivo para casar, e é uma loucura, e qual é o meu chamado? E passa a ser um peso, e muitas vezes nós pegamos isso e tiramos da nossa lista e vamos focar no que é mais importante. E eu confesso que na minha juventude, ou no meu início de pastoreio, eu ficava um pouco louco em relação a isso, e até aconselhava as pessoas em relação a isso, e levava a minha loucura para outras pessoas, de assim, você tem que encontrar o seu chamado, você tem que encontrar o seu chamado, você tem que encontrar o seu lugar, você tem que entender onde Deus quer você, enquanto o seu chamado, senão você não será feliz, enquanto o seu chamado, sua vida não vai dar para frente, enquanto o chamado, e é uma loucura. E muitas vezes isso nos oprime, muitas vezes isso é um peso nos nossos ombros. Mas eu descobri, com 44 anos de idade, com 10 anos de ser pastoral, que a grande verdade é que eu não tenho encontrado o meu chamado. Diga assim para o seu vizinho, você não tem que encontrar o seu chamado. Agora você não entendeu nada, né? Mas a verdade é que eu entendi com um pouco mais maturidade, e se esse texto estiver certo, eu não tenho que encontrar o meu chamado. Está confuso? Então se prepara que aí vai. Você não tem que encontrar o seu chamado. Porque o seu chamado vai encontrar você. Se esse texto está certo, o seu chamado é que vai te encontrar. Samuel não procurava a Deus, Abraão não procurava a Deus, Moisés não procurava a Deus, ninguém procurava a Deus, Isaías não procurava a Deus, Jeremias não queria ser profeta de ninguém, é Deus quem vai e diz, ei, eu quero você, vamos nessa. Isaías, levanta. E diz que os céus se abrem e tem uma visão de querubins e serafins. Ele fala assim, ai Senhor de mim, que sou pecador, Senhor, os meus lábios. Jeremias diz, Senhor, não tenho condições, Senhor, maldito o dia que minha mãe me teve, Senhor, eu sou uma pessoa deprimida, sou uma pessoa muito triste. Moisés disse, Senhor, eu não sei falar, eu tenho falta. Abraão falou, Senhor, eu sou velho. Nenhum deles estavam correndo atrás do seu chamado. Abraão estava tocando a sua vida com seus negócios, Moisés estava fugindo dos egípcios, Jeremias estava frustrado com a sua vida, Isaías tocando a sua vida lá no meio do cativeiro, e a todos Deus foi e falou, ei, eu tenho um chamado para você. Diga sempre comigo, diga assim, o meu chamado, ele vai me perseguir até me encontrar. Se não temos que procurar o nosso chamado, a nossa tarefa é parar de correr atrás dele e pedir que o Espírito Santo nos dê discernimento quando ele nos encontrar. Porque se o texto está certo, Deus está chamando Samuel, mesmo sem Samuel querer e mesmo sem Samuel pensar que seria um grande profeta. Samuel seria o profeta da transição, de um momento histórico na história em Israel. Samuel é aquele profeta que vai fazer a intermediação da época dos juízes à época da monarquia onde virão os reis. Samuel é vital. Samuel vai ser aquele profeta que se confundirá a voz de Deus com a voz dele. Quando ele fala, não sabe se é Deus falando através dele, não sabe se é ele falando no nome de Deus. Samuel é o grande profeta, como outros. Mas nunca antes acordou e falou assim, eu quero, eu acho, eu desejo, eu sinto. Não estava, era jovem ainda. Mas Deus o perseguiu e começou a o chamar, mas ele não discerniu na primeira vez.
E se é libertador saber que eu não tenho que ficar nessa loucura de encontrar o meu chamado, que o meu chamado vai me encontrar, também é libertador saber que nem o grande profeta Samuel acertou e discerniu na primeira vez. Fala assim, pastor, eu ainda estou confuso sobre o meu lugar no mundo, sobre o meu chamado. Eu casei, tenho uma profissão, fiz uma faculdade, eu construí casas, eu comprei carros, eu criei cavalos, mas ainda estou confuso sobre o meu chamado, o meu serviço a Deus neste mundo, sabe, o propósito de Deus na minha vida. Meu irmão, fica tranquilo, tira o peso dos seus ombros. Se Samuel, que é Samuel, não discerniu o seu chamado na primeira vez, então nós também podemos errar. Samuel, chamado 3 vezes, ele não discerniu a voz de Deus. Porque não é fácil. Não é fácil discernir a voz de Deus. E vai dizer o texto que Samuel foi agraciado, porque se Deus falou a Samuel de uma forma que ele conhecia, e o que ele conhecia era Eli, Eli foi fundamental para que Samuel discernisse que era Deus o chamando. Samuel foi como no seu celular, e nós estamos usando essa alusão de celular e mensagens, como nesse seu celular, Eli, é a segunda palavra nesta noite, Eli foi o contato que Deus colocou para ajudar a discernir que era Deus o chamando. Porque em tudo que Deus vai fazer na sua vida, Ele vai fazer numa leitura, vai fazer em um contexto de relacionamentos. É por isso que nós precisamos de pessoas de Deus caminhando conosco. É por isso que temos que buscar pessoas que caminhem conosco para nos ajudar a nos dar os sinais. Ele disse, olha, se não sou eu, Samuel, isso pode ser Deus. E volta para lá, porque se for Deus, Ele vai te chamar de novo, porque o chamado te persegue, o chamado te encontra. Eli era velho. Eu percebo, irmãos, a realidade e a necessidade de nós termos pessoas mais experimentadas, mais idosas, caminhando a vida cristã conosco. No mundo que vivemos hoje, falamos assim, esse irmão da igreja, idoso, vai ver aqui, ó, não tem nem Instagram. Facebook deitadinho, não posta tem muito tempo, não tem nem amigo. O que esse irmão pode acrescentar na minha vida? Esse irmão, ele tá por fora de tudo. Nós precisamos de pessoas experimentadas, maduras e mais idosas ao nosso lado, porque é por meio dos contatos e relacionamentos que nós temos que Deus vai nos ajudar a discernirmos a sua voz. Porque a voz de Deus muitas vezes se parece com outras vozes. Já percebeu, já notou que é difícil você saber a diferença de quando é você falando com você mesmo e quando é Deus falando com você mesmo? É confuso. Eu não sei às vezes quando é Sandro falando com Sandro ou quando é Deus falando com Sandro. E ficamos assim, caramba, isso é Sandro querendo que Sandro faça isso ou isso é Deus querendo que Sandro faça isso? É confuso. E já vou dizer uma coisa para você. Cuidado com aqueles cristãos que sempre têm certeza que é Deus que está falando. Eles habitam na Nova Vida e habitam em todas as igrejas. Eles nunca têm dúvida. Não, pastor, Deus mandou falar para o senhor. Tem certeza? Não, Deus mandou. Irmão, Deus mandou. Eu fico assim, meu irmão, esse camarada, ele tem uma relação com Deus assim que eu nunca vi, nem Samuel tinha. Aonde você vai, as pessoas acham que o pastor ele sempre se relaciona com a vida de forma espiritual, né? Que você vai ver filmes espirituais, que ele vai nos filmes espirituais, que ele come comidas espirituais, que ele tem ventiladores espirituais, que ele usa roupas espirituais. Então, do espiritual do pastor. Você está no cinema vendo o filme, de repente, no carro do seu lado, a paz, pastor, a paz, irmão, o que foi? Deus mandar falar com o senhor. Eu falei, tá bom, mas deixa acabar o filme. Está no banheiro lavando a mão lá, se for no banheiro, vem irmão, do lado, você está lá, opa, que susto, o que foi? Deus mandou falar com você, irmão, deixa eu terminar aqui, porque se fosse Deus mesmo, Deus saberia que aqui tem germes, deixa eu acabar de lavar a mão, você me entrega o mistério que você quer falar comigo. Tenha cuidado com as pessoas que têm sempre certeza que é Deus. Não, Deus está falando, porque irmãos, o risco muito grande é você confundir a sua voz com a voz de Deus. Já percebeu que às vezes a voz de Deus parece com a voz da sua esposa, você marido? Você não sabe, isso aqui é Deus ou minha mulher falando, porque parece. Deus falando assim, Deus, o senhor está falando? Minha mulher já falou isso também. É uma confusão.
é difícil discernir a voz de Deus. Samuel é fruto de um milagre. Samuel é entregue para servir no templo, no tabernáculo, 24 horas por dia. E não consegue discernir a voz de Deus. Eli é para Samuel um contato, um relacionamento. Eli é um homem com faltas. Moisés tinha faltas. Eli é um pai omisso. Leia antes, capítulo 2, você vai ver que Deus já tinha dado juízo a Eli e os seus filhos. Deus ia matar todo mundo. E Samuel assumiria o trabalho de profeta. Eli é um homem com faltas. Nesse tempo aqui, nós lemos que Eli já tem os olhos já minados pela idade. Eli está cego, sentado em uma cadeira. Mas Eli ainda é o sacerdote de Deus naquela nação até que Deus o tire. Eli tem deficiências visuais, naturais. Mas o que Eli não enxerga de visão natural, Eli consegue enxergar e escutar de forma espiritual. E Samuel ainda não. Portanto, os relacionamentos, os contatos que nós temos é importantíssimo. Sabe, irmãos, há etapas na minha vida que Deus coloca pessoas vitais, importantes, contundentes para caminhar na minha história. Mas passada a etapa da minha vida, um dia fui solteiro e tinha umas pessoas que caminhavam comigo, depois eu sou casado, eu tenho filhos e eu preciso buscar outras pessoas. Porque há algumas etapas que aquele tipo de pessoa, aquele pensamento, aquela fala, aquele comportamento já não serve mais para me acompanhar nessa etapa da minha vida. Eli é o relacionamento que vai ajudar Samuel ao discernimento. Tudo que Deus vai falar em sua vida vai vir no contexto de relacionamento. Sabe por quê? As pessoas que você se relaciona, elas vão afetar a voz dentro da sua cabeça. Você fala alguma coisa, você pensa alguma coisa e você percebe, caramba, parece a minha avó falando. Parece o meu pai pensando. Quanto mais nós caminhamos com pessoas, mais a voz na nossa cabeça é afetada. Porque uma forma de Deus falar conosco, além da palavra, é por pensamentos. Deus coloca em nós pensamentos. Essa voz, Samuel, ecoou na mente de Samuel. Não foi uma voz no quarto, foi dentro dele. E os pensamentos são formados por pessoas que nós nos relacionamos. Samuel tinha a paixão certa. Quando Eli diz, quando Deus fala, Samuel, sabe o que Samuel faz? Samuel é aquele jovem que está disposto a fazer a vontade de Deus. Samuel é o jovem que está disposto a honrar a Deus, diferente de Ofni e Finéias. Samuel é o jovem que ama a Deus, que ama a casa do Senhor, que ama a palavra e o reino de Jesus. Quando ele ouve uma voz, Samuel, ele acha que é Eli. E quem é Samuel? Samuel é aquele jovem que acorda pela manhã, acha os pães do tabernáculo, que varre o tabernáculo, quebra a porta do tabernáculo, que prepara todo o ambiente para o culto. Quando Samuel escuta o nome dele, sabe o que ele faz? Apaixonado, que é honrar a Deus, ele levanta e corre para ele. O Senhor me chamou, ele... Não te chamei. Ele, ok, vou dormir. Ele deita de novo. Na sua mente, lá dormindo, ele escuta uma voz na sua alma, dizendo assim, Samuel é um jovem apaixonado, ele honra a Deus e ama a Deus. Ele levanta para o seu Senhor, porque é o Eli sacerdote, fala assim, me chamou, Eli, eu vim correndo, o que o Senhor quer? Quer que eu traga um copo de leite? Quer que eu amasse um pão? Quer que eu abra o tabernáculo mais cedo? Quer que eu acende um incenso? É apaixonado, ele fala, não te chamei. Samuel é um jovem apaixonado e quer a vontade de Deus. Mas por não discernir a vontade de Deus, ele tem a paixão certa, mas corre para a pessoa e para o lugar errado. E é isso que acontece com muitas pessoas. Tem a paixão certa. Senhor, eu quero amar o Senhor, eu quero servir ao Senhor, eu quero produzir, eu quero ter um propósito. E, Senhor, me diga para onde ir, o que fazer. E são apaixonados por ter um propósito para Deus. Mas o problema é que estão correndo para as pessoas erradas e para os lugares errados. Tem uma ideia equivocada que Deus está chamando, ou que tal coisa está chamando. Não, é o meu trabalho me chamando. Não, é aquilo me chamando. Não, é isso me chamando. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu acabo indo para a pessoa errada. Cuidado. Não basta termos paixão,
Não basta querermos honrar e amar a Deus, nós precisamos dar tempo para discernir a voz de Deus. Porque vamos começar a mudar de trabalho, de roupa, de cidade, de casamento, de igreja, de pastor, de tudo. E achamos que não tenho paixão por Deus, então minha paixão vai me levar a tal lugar, a esse lugar, e Deus, você está indo a um lugar que não está te chamando, é Deus te chamando. Paixão certa, lugar errado. Muitos têm a paixão certa, mas correm para o lugar errado. Alguns erros que você cometeu na sua vida, não foi que lhe faltou paixão, mas é com o desejo de amar e honrar a Deus. Deus agitou você, Deus impulsionou você, mas esse impulso fez com que você, sem discernimento, você fosse para Ele, quando deveria ir para Deus. O impulso no seu coração chamou você para algo, e você, ao invés de ir para Deus, você foi para aquilo que não foi aquilo que te chamou. Por que é confuso? As vozes na nossa mente, nós temos dificuldade de discernir quando é a voz de Deus, quando é minha voz, quando é a voz do outro. Sabe, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que temos aqui nesta noite. Porque estamos sempre orando para que Deus coloque em cada encontro, em cada reunião, pessoas que precisam ouvir esta palavra. E que bom que você está aqui para poder ouvir Deus dizendo ao seu coração: olha, quem está te chamando não é aquilo que você acha. Quem está te chamando não é aquilo que você pensa. Quem está te chamando não é aquela pessoa que você acha. Quem está te chamando não é aquela promoção, não é aquele trabalho, não é aquele lugar, não é aquela igreja, não é aquela pessoa, não é... Quem está te chamando sou eu. Abra os seus ouvidos e olhos espirituais para ouvir e sossegue, para discernir o que eu quero fazer através da sua vida. Paixão certa, mas discernimento para nós não corrermos para o lugar errado. Porque o chamado de Deus vai nos perseguindo e Deus vai dando sinais, vai confirmando. Samuel vai a um lugar, vai até Eli uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e Eli percebe que é o sinal de confirmação de algo na vida dele. É a terceira palavra nossa nesta noite, a palavra é confirmação. Deus nos persegue, Deus nos chama e continua nos chamando, nos dando sinais, confirmando, até que nós consigamos discernir que é Ele que está nos chamando. Você não precisa ficar com ciúmes, sabe? Tem pessoas que ficam com ciúmes, que ficam amargas. Ficam com ciúmes porque aquela pessoa está de repente ocupando um lugar na vida, na empresa, no ministério, na igreja, na família, que você julgava que era seu aquele lugar. E você fica amargo porque você diz: esse lugar era meu, esse chamado era meu. Olha, quem tinha que ser tratado pastor não era ele, era eu primeiro, que eu tinha mais tempo do que ele. Quem tinha que ser honrado na empresa era eu, que tenho 50 anos de empresa, ele chegou agora. Aí ficamos cheios de ciúmes, de amargura, dizendo assim: ah, Senhor, olha lá, tomou meu lugar, ele tomou o meu chamado, o chamado que era meu, ele roubou, usurpador, ladrão, Senhor. Aí começamos a pedir assim em oração humilde, com o bem do irmão, desejando: Senhor, revela o pecado, Senhor, desfaz a carapuça dele, envergonha ele, Senhor, que lugar aquele lá é meu. Na empresa, Deus mostra um caixador, e Senhor, envergonha ele. Senhor, abre lá dá lá um documento para poder levantar a conta bancária dele, Senhor. Lá na igreja, Senhor, faz isso, porque ele roubou o meu lugar, ele roubou o meu chamado, usurpador. Meu irmão, você não precisa ficar com ciúme nem se ficar amargo, porque aquilo que é seu, Deus vai colocar você e vai te dar. Deus não vai dar o seu chamado, Deus não vai te dar o propósito para a sua vida para outra pessoa qualquer. Não importa o quanto demore, não importa o quanto você esteja confuso, não importa o quanto tempo você leve para discernir aquilo que é teu, o propósito para a sua vida, Deus fará através da sua vida. De mim e de você depende se isso será hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 10 anos. Mas Deus continua nos chamando, não dá para outro. Você percebe que Eli, quando vem, recebe Samuel pela 3ª vez, fala assim: Samuel, eu não te chamei, meu filho. Poxa, ele está brincando comigo? 3ª vez que eu venho, eu acordei, estou com sono, não quero dormir. Não estou te chamando, mas olha Eli, olha Samuel, diria Eli: se eu não te chamei, pode ser Deus te chamando. E o que Eli não faz é: mas vem cá, Samuel, quantas vezes ele te chamou? Foi 1, 2, 3 vezes. Rapaz, corre.
Corre, porque ele vai chamar de novo, não, hein? Deus fala 3 vezes e acabou, sabe? Deus não é aquela mãe enfurecida com os filhos, que diz assim, quantas vezes eu tenho que falar para você guardar esse brinquedo? Não vou falar de novo, porque eu já falei 3 vezes e não falo de novo. A 4ª vez é a vara, é o chinelo, é o castigo. Deus não é esse tipo de pessoa. Ele não diz, Samuel, corre, passa correndo pelo quarto, olha e diz, Deus, eis-me aqui, se ninguém responder, você vai para o quintal, eis-me aqui, corre atrás de Deus, porque o seu chamado está indo embora. Não é isso que ele faz. Porque Deus se parece mais com aquele vendedor de loja. Você conhece um deles? Não sei se tem alguém nessa noite aqui que é vendedor de loja, qualquer coisa, vendedor de loja. São aqueles seres que aparecem do nada. Você para na vitrine, você olha alguma coisa, aí você, antes de entrar, você já olha assim para ver se vê algum vendedor lá dentro. Porque você não quer comprar, não sabe se vai comprar. Aí você não tem ninguém lá dentro. Aí você entra, falando da roupa, de repente, do nada. Ele sai do vazio, do nada. Ele cai do teto, ele sai do chão. Igual o filme do Aladim. O gerente frega a lâmpada e o vendedor sai do seu lado. E fala assim, oi, boa tarde. Quer comprar roupa? A roupa está numa promoção, você compra 3 e paga 2. Não quero olhar, estou só olhando. Tá bom, qualquer coisa, estou aqui. Aí ele some. Aí você vai para uma outra repartição, de repente infantil ou feminina. Quando você abre um cabide ou outro, está a cara do vendedor no meio, assim, o vendedor no meio com a cara assim. Ó, tá na promoção, se levar agora, paga em 10 vezes. Tem o cartão da loja? Não tem o cartão da loja? Faça, tá com um desconto maravilhoso. Fala assim, meu amigo, eu não quero levar. Os caras são chatos. Os caras te perseguindo até você comprar aquilo. Se Deus não se parece com uma mãe raivosa que fala, não falou a 4ª vez, Deus se parece com um vendedor chato. Deus não se insiste conosco. Deus chama. Chama uma vez, chama 2, chama 3. Passe o tempo que for. Deus continua chamando, sabe por quê? O propósito de Deus para a sua vida, Ele corre atrás de você e te persegue. Deus chama, Deus quer que você cumpra o propósito do qual você foi criado. Porque Deus chama tanto, e Ele sabe que enquanto você não conseguir viver isso, você não vai conseguir viver uma vida preenchida, total, alegre. Não, eu estou aqui na empresa certa. Deus me colocou aqui, é da vontade de Deus que eu trabalho aqui. Estou aqui na cidade certa, estou na igreja certa, estou no ministério certo, estou na casa certa. Ora, Deus tem um propósito comigo aqui. Deus me chamou para este lugar. Eu consigo ser feliz. Enquanto você não encontrar, você não vai conseguir ser plenamente feliz. E Deus, como te ama, Ele sabe que isso tem que acontecer. E te persegue, e te chama. É aqui. Não é Eli, é aqui. Não é fulano, é aqui. Não é aquele lugar, é aqui. Sou eu te chamando. E ele fala, Samuel, 3ª vez chamou? 3ª vez ali, e agora? Será que tem jeito ainda? Não. Se é Deus que te chamou, volta para o quarto. Só deita. Só repousa. Não fica preocupado. Porque se é o Senhor, uma 4ª vez, Ele vai dizer, Samuel. Se você não ouvir, uma 5ª vez, Ele vai dizer, Samuel. Se nós não corremos atrás do nosso chamado e Ele nos encontra, o nosso papel não é nos desesperar. O nosso papel é deitar e descansar e abrir os olhos espirituais e falar como Samuel, Senhor, eis o teu servo aqui, fala comigo. Senhor, me diz qual é o teu propósito para mim aqui nesse casamento, nessa empresa, nessa igreja, nesse ministério, nessa família, nesta cidade. Deus vai confirmando, Deus vai dando sinais, são pequenas coisas. Olha o versículo 9, 1 Samuel 13, versículo 9. Vai dizer o texto. Então disse Eli para Samuel, não fique preocupado, não se desespere, vai e deite-se. E se ele chamá-lo, como quem diz, se for o Senhor, ele vai chamar de novo, apenas responda. Sabe qual é a nossa participação nessa relação com Deus? É Ele que chama e nós apenas respondemos. O problema está em nós não respondermos. O problema está em nós corrermos para a pessoa errada e dizermos, eis-me aqui para a pessoa errada. Eis aqui sucesso. Eis aqui prosperidade. Eis aqui empresa. Eis-me aqui lugar. Eis-me aqui. Eis-me aqui.
E às vezes não temos ninguém, aquele contato especial de Deus para nos dizer: olha, você está buscando a coisa certa, mas no lugar errado, com a pessoa errada. Não é o sucesso te chamando, não é a prosperidade te chamando, é Deus te chamando. E por mais que você obtenha sucesso e prosperidade, não é isso que te chamou, foi Deus que te chamou. E tem um propósito para cada um de nós. Samuel, descansa. Se é Deus, Ele vai te chamar. Samuel não brinca de esconde-esconde. Deus não brinca de esconde-esconde com a gente. Deus chama Samuel pela terceira vez assim: Samuel, e corre e se esconde lá no cantinho e fala assim: agora ele não vai me encontrar. Samuel, aqui ele não vai me descobrir. Samuel, ele vai pensar que é ele. Deus não faz isso. Deus chama e fala assim: Sandro, eu te fiz para um propósito. Eu te criei para um propósito. Eu dei a você dons, percepções. Coloquei você nesta cidade, nesta família, por meio desse casamento, por meio das dificuldades que você vai enfrentar e seus pais enfrentaram, com um propósito. Com um propósito. Talvez tenham aqui nesta noite alguém que está vivo por misericórdia. Pastor, eu quase morri quando nasci. Eu quase não nasço. Era eu ou minha mãe. Mas estou aqui. Alguns não conheceram os pais. Alguns perderam os pais recentemente. Alguns perderam marido, esposa, filhos, cachorro. Perderam uma alegria. Mas Deus nunca falou que seria fácil. E às vezes temos medo de assumir uma postura diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque algumas vezes o eis-me aqui vai nos levar a abrir mão de algumas coisas. Samuel é aquele profeta que Deus está chamando para tempos difíceis. E a transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia dos reis. Deus está chamando Samuel para um tempo onde o sacerdote com seus filhos que não respeitam a Deus vão ser consumidos por Deus, pelo seu juízo. Tudo que Samuel conhecia, tudo que Samuel compartilhava, era Eli. Tudo que Samuel sabia servir, era Eli. Samuel, diz o versículo 12, nós lemos que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel sabia tudo que o tabernáculo precisava para ter a reunião e o culto. Samuel sabia como assar os pães para o culto. Samuel sabia a temperatura certa para poder assar o novilho como um sacrifício. Samuel sabia como limpar ali o lugar onde estava a Arca da Aliança. Samuel sabia como passar as cortinas. Samuel sabia a hora que o culto começava, a hora que o culto terminava. Samuel sabia a temperatura do leite que o sacerdote tomava. Samuel sabia de tudo, todos os rituais do culto Samuel sabia. Mas o texto diz: e Samuel não conhecia a voz de Deus. O que me diz é que nós podemos ir à igreja 3 vezes por semana, podemos saber como o pastor Sandro prega, sabemos quais músicas vão cantar, que horas começa o culto, que hora que acaba, o que tem na cantina, sabemos tudo sobre rituais, sobre todo o culto, sabemos tudo. Mas ainda assim, nós não conhecemos a voz do Senhor. Não é o quanto ritual de culto nós conhecemos ou praticamos, é o quanto nós nos relacionamos com Deus. A sua relação com Deus é mais importante do quanto você conhece sobre rituais evangélicos e cristãos. Há uma grande diferença entre rituais da religião e relacionamento com Deus. E se você tem acesso às redes sociais, você sabe disso. Relacionamento. Às vezes pessoas mandam um texto no Messenger do Facebook ou no WhatsApp. As pessoas têm um polegar assim, abençoado, musculoso, denso. Elas conseguem digitar um texto de 2 páginas direto. Pastor, eu faço assim, eu quero responder, mas não tem esse polegar dessa pessoa, não. Deixa eu ler aqui. Aí eu leio. Eu vou gravar um áudio, não vai ficar muito grande. Eu vou digitar, mas aí o corretor ortográfico, só misericórdia. Eu vou escrever, eu gostaria de te amar, e o negócio vai dizer assim, eu gostaria de te odiar. O negócio corrige, um negócio meio estranho, a conversa toma outro rumo. Aí fico assim, não. Aí eu vou tomar um banho, vou jantar, depois eu respondo.
Aí no dia seguinte eu esqueço, vou dormir, e a pessoa... Aguardo. Fala assim, rapaz, tem que responder, mas eu acho que eu nem entendi o que a pessoa escreveu. Aí eu vou comer alguma coisa, depois eu respondo. Aí a relação fica unilateral. E quando a relação fica unilateral, o texto só tem uma cor. É a nossa próxima palavra. Quando alguém fala comigo, e fala comigo, e fala comigo, e eu não respondo, o texto fica todo cinza. Nada azul, nada verde, apenas cinza. A cor do meu texto com a pessoa mostra o relacionamento que eu tenho com ela. Se o meu texto com alguém no meu celular é apenas cinza, isso quer dizer que apenas a pessoa fala, apenas a pessoa me chama e eu não respondo. Porque quando eu respondo, o balãozinho não fica cinza, o balãozinho fica azul. Se for um zap zap, o balãozinho fica verde. Quando eu digito, fica verde. Quando eu digito, fica azul. Quando alguém digita, fica cinza. O que acontece é que nós temos dificuldade muitas vezes em ir na voz de Deus, porque aqui a conversa de Samuel com Deus, se fosse uma conversa nas redes sociais, seria o celular de Samuel todo cinza. Deus diz, Samuel, nenhuma resposta. Deus diz, Samuel, nenhuma resposta. Deus diz, responde Samuel, nenhuma resposta. E enquanto Samuel não responde, enquanto a cor do texto não muda, Deus não muda o discurso. Fica só o chamado, até então, sem nenhum propósito. Samuel, ele não responde. Ele corre para a pessoa errada. Aí Deus chama de novo. Samuel, ele não responde. Ele corre para a pessoa errada. Já cometeu esse engano? Postar alguma coisa respondendo a Aline no WhatsApp de Marcelo? Já passou por isso? Você responde e a pessoa só bota uma figurinha tipo assim, não entendi. Que isso? Desculpa, mensagem errada. O grupo é clássico, né? Desculpa, gente, grupo errado. Deus chamava Samuel e Samuel respondia o zap para ele. Me chamou ele. Não te chamei. Desculpa, mensagem errada. Mensagem apagada. Aí Deus chamava Samuel, ele lia lá Deus chamando, mas abria o zap, o mensagem de Eli, e dizia assim, oi Eli, ele está me chamando? Não estou te chamando, Samuel, você está doido, não estou falando com você. E quando ele abria a mensagem lá, o texto com Deus, era só cinza, 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 cinza. Enquanto Samuel não respondia a Deus, o texto não mudava, era Samuel, balãozinho cinza, Samuel, balãozinho cinza, Samuel, balãozinho cinza, Samuel, balãozinho cinza, Samuel. Até que Samuel botou um balãozinho azul e respondeu, fala, Senhor, o teu servo está te ouvindo. E quando ele responde, quando começa um relacionamento, Deus para de apenas simplesmente chamar e dar um propósito para aquela conversa e para aquela relação. Olha comigo o versículo 10 e o versículo 11. O que acontece? 1 Samuel 3, 10, 11. Quando a cor da conversa muda, quando o relacionamento muda, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, veio o balãozinho azul, balãozinho verde. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Ele mandou mensagem para Eli, mandou mensagem para Ofni e Finéias, respondeu a Deus, a quem estava chamando. E o Senhor então disse a Samuel, o que vai dizer não é de novo Samuel, o que vai dizer agora o propósito. Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Diga assim comigo, Deus não fala nada diferente enquanto nós não respondermos à voz dele. Deus está acontecendo, Deus fala comigo algo diferente, Deus dá-me uma novidade, Deus me atualiza sobre as coisas da minha vida, Senhor. Senhor, me dá um esclarecimento sobre o meu propósito, a minha chamada. Enquanto você não responder, Isaías disse, a visão que teve, aí os querubins, e falou assim, ai de mim, Senhor, porque sou puro de lábios e habito uma nação que é impura, mas Deus, eis-me aqui. Então Deus compartilhou com ele o propósito. Jeremias diz, Senhor, eu sou amargo, eu sou difícil, eu sou depressivo, maldito homem que um dia que minha mãe me teve, mas eis-me aqui, Deus deu o propósito. Samuel disse, fala comigo, Senhor, o teu servo te ouve.
Deus deu propósito. A relação com Deus, o diálogo com Deus, muda tudo. Possivelmente você tem na sua vida sinais de Deus te chamando para alguma coisa neste mundo. Sinais. Confirmações. Oportunidades. Mas você continua correndo, apaixonado por Deus, para o lugar errado. Talvez o que você precisa, além de orar, é se aliançar com pessoas importantes e fundamentais para essa etapa da sua vida. Que vão te ajudar a discernir, não seria Deus chamando para isso? Você não consegue ver? A nossa relação com Deus muda o texto de Deus na nossa vida. Em um tempo que a palavra era rara, um tempo que a palavra era escassa, quando Samuel diz, Senhor, o teu servo te ouve, pode falar comigo. Quando Samuel lança o balãozinho azul na conversa, balãozinho verde, Deus compartilha com ele. E chega a etapa, depois de anos, que a palavra de Deus, que era rara em Israel, passa a ser abundante. Porque um jovem discerniu e respondeu a Deus. A palavra de Deus será abundante no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua vida, quando você passar a responder a Deus. E às vezes responder a Deus é custar algo. Observe que Samuel estava correndo para Eli. Sabe quem é Eli? Eli é um sacerdote que Deus vai tirar da vida de Samuel. Eli é um sacerdote que Deus vai arrancar da vida de Samuel. Então pense comigo. Deus está chamando Samuel e Samuel está correndo para aquilo que Deus quer que seja tirado da vida dele. Pescou? Às vezes Deus nos chama e nós não só estamos correndo para a coisa errada, para o lugar errado. Nós estamos correndo para aquilo que Deus quer tirar da nossa vida. Mas Samuel corria para Eli, porque Eli para Samuel era aquilo que ele conhecia. Pastor, eu só conheço isso, que eu me relaciono. Portanto, eu corro para o vício, eu corro para aquilo, eu corro para a idolatria, eu corro para a comilança, eu corro para o ciúme, eu corro para a amargura, eu corro para a falta de perdão, eu corro para pessoas erradas, porque é o que eu conheço. Deus nos chama, mas nós corremos para aquilo que Deus quer arrancar da nossa vida, arrancar do nosso meio. E algumas vezes vai custar alguma coisa. Mas olha, digo para você, vale a pena. Vale a pena você pagar algum preço se for necessário. O preço de Samuel foi perder Eli, perder Ofni e Finéias, ver-o sendo arrancado da vida deles. Mas era necessário. O propósito de Deus na sua vida, algumas vezes é necessário que algumas coisas sejam arrancadas da sua vida, para que você não continue correndo para isso, quando é Deus que está te chamando. Não vai ser fácil. Você não precisa estar aqui hoje correndo atrás do seu chamado. Aonde é meu lugar? Louco, sabe? Desvairado, onde é meu lugar? Aonde é meu lugar, Senhor? Aonde é meu lugar? Aqui, eu vou pedir demissão. Não, eu vou sair de casa. Eu vou mudar de igreja. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou trocar de marido. Não, eu vou trocar disso. E ficamos loucos. Aonde que é? Apenas no lugar que você está. Ele fala assim, Samuel, onde você estava? Deitado. Volta para lá. Se posicione no lugar que você está agora. E apenas escute a voz de Deus te chamando. Samuel, você não tem que ir lá para o pátio, não tem que ir para a rua, não tem que ir para outro lugar. Fique no lugar que você está. Porque é aí que Deus vai te chamar. É aí que Deus vai te mostrar. Discirna. Fique atento. A palavra de Deus que era escassa, agora é abundante, não só em Samuel, porque Samuel não conhecia o Senhor, mas a palavra que era escassa, agora é abundante em Israel. A escassez de verdade neste mundo pode mudar na sua mente, na sua casa, na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio, na sua família, quando você responder ao chamado de Deus, lançar um balãozinho azul e dizer, Senhor, eis-me aqui. E a palavra de Deus que era rara em você, será abundante em você e será abundante através de você. Quando nós estamos no lugar certo, que Deus nos colocou,
Ele vai nos ajudar a perseverar até o final. Ah, pastor, eu tenho na minha mente algumas confirmações. Eu tenho na mente, pastor Sandro, alguns sinais de Deus, mas olha, isso vai me custar alguma coisa. Eu não sei se eu conseguiria abrir mão disso, não sei se eu conseguiria tomar posse disso. Se é Deus que está te chamando, Ele vai sustentar você até o final do propósito. Até o dia que Ele recolha você desta terra, ou até o dia que Ele volte. É Ele quem vai nos sustentar. Deus quer levar você e a mim, Deus quer nos levar a um lugar onde nós não estamos o tempo todo falando sobre um dia eu vou responder, um dia eu vou ser, um dia eu vou me deixar levar. Pastor, Deus tem para mim um chamado que sabe que eu não tenho dúvidas, mas agora eu tenho que terminar a faculdade, agora eu tenho que me casar, agora eu tenho que pagar a conta do meu cartão, agora eu tenho que arrumar um novo emprego, sabe? E o dia que eu tiver numa nice, legal, assim, arrumado, sólido, seguro, estabilizado, aí eu pegarei o chamado de Deus, os balãozinhos cinzas, milhares deles, e responderei azul ou verde: eis-me aqui, Senhor, agora eu posso responder o seu chamado. Não é esse lugar que Deus tem para nós. O nosso papel é responder ao chamado hoje. E o papel de Deus é fazê-lo se realizar no tempo que Ele quiser. Ah, pastor, tem um chamado para isso. Tem. Hoje, apenas responde e diga: Deus, fala comigo, o teu servo te ouve. Prepara o caminho. Deus vai preparar o caminho. Pode ser que se cumpra amanhã. Pode ser que se cumpra daqui a 20 anos. Mas não é quando você estiver pronto que você vai responder. Você tem que responder quando discernir que Ele está te chamando. E o tempo será cumprido da vontade de Deus. Diga sempre ao seu vizinho: que bom que você está aqui para ouvir isso nesta noite. Diga: que bom que você está aqui para ouvir isso nesta noite. Oh Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, porque somos livres, Deus, desta confusão de ficarmos buscando, correndo atrás do nosso chamado. Não sabemos aonde o Senhor nos quer, não sabemos aonde, talvez Deus queira isso, talvez Deus queira aquilo. Estou confuso, sou eu falando, é Deus falando, é minha mãe falando. Às vezes parece que estamos no terapeuta. O terapeuta pergunta assim para nós: mas terapeuta, eu escuto vozes, elas me dizem isso. E o terapeuta fala: mas que voz é essa? Eu não sei. Se é minha mãe quando eu era criança, se é meu pastor Sandro, se é o meu patrão, eu não sei que voz essa é Deus. Não sei. E hoje eu quero orar por você. Fique em pé comigo nesta noite. Eu quero hoje orar por 3 grupos de pessoas. Primeiro, por aquelas pessoas que ainda não conseguem discernir a voz do Senhor na sua vida. Estou como Samuel correndo para o lugar errado. Estou como Samuel correndo para a pessoa errada. Eu quero também orar por aquelas pessoas que já discerniram a voz do Senhor, mas estão esperando a sua vida estabilizar para responder. E na relação com Deus, Deus geralmente lança um balãozinho cinza e fala assim: fulano, 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 fulano. Espera aí, Deus. Quando eu estiver estabilizado, quando tiver minha casa construída, meu casamento estabilizado, os meus filhos educados, Senhor, na faculdade, aí a gente conversa. Também quero orar por aqueles que já disseram sim ao chamado de Deus e estão sofrendo por conta de dificuldades de conseguir caminhar esse chamado. Então coloca a mão no seu coração, vou orar com você nesta noite. Pai, eu oro por aquelas pessoas, a Deus, que não conseguem ouvir a Tua voz, que não conseguem discernir qual é a Tua voz. Ora por aquelas pessoas, ó Deus, que a sua mente está confusa, se é o Senhor falando, se é Ele mesmo falando, se os seus desejos e ambições falando. Ele acha que quer isso, mas é pura ambição, é puro desejo, não é o Senhor chamando. Deus, que
o Senhor comece já essa semana, Deus, mostrar alguns sinais, confirmar de algumas maneiras. E Deus, coloque pessoas, Senhor. Deus, coloca pessoas ao lado dele. Pessoas como Eli, porque as pessoas que nós temos ao nosso lado, que o Senhor coloca, elas dizem, olha, não é a mim que você tem que correr não, meu filho. Você tem que correr para Deus. Não é a mim que você tem que buscar, é a Deus que você tem que buscar. Deus coloca pessoas ao nosso lado, homens, mulheres, pessoas, Deus, que com eficácia nos ajudarão a discernir a tua voz. Oh Deus, a palavra de Deus, a tua palavra diz que Samuel não conhecia a voz do Senhor. Samuel não sabia discernir a tua voz. E pode ser que há pessoas aqui nesta noite, Deus, que conhece o ritual da igreja, conhece a hora que começa o culto, estão aqui há 2, 3 reuniões, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mudando de igreja em igreja, que conhece o que é uma igreja evangélica, mas não conhece a tua voz, Senhor. Hoje, Deus, traga discernimento a esse coração. Se apresente a Ele, ó Deus. Mude a história dele. Deus, que ele comece não mais a levar a tua palavra como algo comum e corriqueiro, mas que leve a tua palavra como algo a sério. Para que as revelações especiais do Senhor possam vir sobre a mente dele, sobre a vida dele. Também oro, Pai, por aqueles que já discerniram a tua voz. O seu pensamento está claro. Tem sinais que é o Senhor chamando, mas Deus, eles não querem responder a tua voz. Estão milhares de balãozinhos cinzas e não quero responder. Eles dizem, amanhã eu respondo, Deus. Amanhã eu respondo, Deus. Amanhã eu digo sim. Amanhã eu volto aqui, Senhor. Amanhã eu abro de novo a nossa conversa. Deus, porque agora eu tenho que terminar o meu casamento. Deus, agora eu tenho que terminar esta casa. Deus, agora eu tenho que criar os meus filhos. Deus, agora eu tenho que pagar a faculdade. Deus, agora eu tenho que buscar um aumento, buscar uma profissão nova. Deus, está difícil esse mundo. Mas Deus, que nesta noite, não importa o tempo que leve, Ele não sabe o que o Senhor vai fazer. Quem sabe era nessa empresa que o Senhor tem o propósito para a vida dele. Quem sabe, ó Deus, é como esta casa que o Senhor tem um propósito. Quem sabe, ó Deus, é esta faculdade que o Senhor tem um propósito. Não importa, que apenas hoje ele diga, Senhor, fala, o teu servo te escuta. Que ele responda a tua voz e diga, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer. Se for amanhã, Deus, pagarei o preço e o Senhor é quem me manterá fiel. Se for daqui a 10 anos, ó Deus, eu vou conseguir aguardar sem ciúme, sem amarguras, sem ódio no coração, eu vou aguardar até o final. Deus, que hoje esses meus irmãos, esse grupo de pessoas diga, Deus, eis-me aqui. Eu aceito o teu chamado. O tempo é teu. O meio é teu. O plano é teu. A vontade é tua. Eu apenas respondo sim à tua voz. Também oro, Pai, por aquele grupo de pessoas que está aqui nesta noite. Deus, que um dia disse sim, mas Deus, parece que as coisas não se encaixam. Parece que o gigante se levanta. Eu estou pensando, olha, eu acho que dei um tiro no pé. Eu acho que eu disse sim para a minha voz, achando que era a voz de Deus, e hoje estou sofrendo por isso. Eu mudei de profissão e as coisas não estão acontecendo. E eu achei que Deus foi que me mandou mudar de profissão. Eu mudei de casa, eu mudei de casamento, eu mudei de cidade, eu mudei de igreja. Achei que era Deus impulsionando, mas não foi Deus. E eu não sei se mais se é Deus, que as coisas não estão acontecendo. Pai, eu peço que o Senhor dê sinais, que o Senhor compartilhe, que Deus Senhor dê confirmações e ajude a confusão desta mente. O Pai vai confirmando a tua vontade nesse coração. E aquilo, Senhor, que essa pessoa tomou como propósito, iniciativa e atitude, se foi de ti para ela, que ela descanse em ti e saiba que o Senhor vai preservá-la até o final. Que o Senhor vai manter até o final. E mostra e diz, ó Deus, se porventura ela não correu para Eli, achando que corria para o Senhor. Mostra, ó Deus, se ela continua correndo para o lugar errado, achando que está correndo em direção ao teu propósito e à tua vontade. E quanto antes, ó Pai, ajuda a discernimento desta voz, para que ela possa voltar ao lugar certo. E dizer, Deus, eu estou correndo para a pessoa errada, estou correndo para o lugar errado. Eu estava achando que era a tua vontade isso, estava achando que a tua voz estava ali, mas tua voz não está lá. Então Deus, eis-me aqui, fala comigo, me direciona, Deus me mostra, me leva onde o Senhor quer. Estamos confusos, Pai, com o nosso chamado. E pedimos que o Senhor traga discernimento, para que possamos descansar em Ti. Descansar. Não correr. Não se desesperar. Mas apenas abrir os olhos e ouvidos espirituais para ouvir a tua voz. É o que eu oro assim, Pai, para que cada um dos meus irmãos encontre
e viva o propósito qual o Senhor os trouxe a este mundo. O propósito qual o Senhor os colocou nesta empresa, nesta faculdade, nesse trabalho, nesta igreja, nesse bairro, nesta casa. No meio dessas pessoas, Deus ajuda. Nos ajuda, Pai. É o que nós oramos e pedimos. Que apenas digamos nesta noite: eis-me aqui. E o Senhor dará conta de todo o restante. Diga assim comigo, erga as suas mãos, diga assim: Senhor, eis-me aqui. Você tem fé e coragem para dizer isso? Erga as suas mãos, diga bem, diga assim: Senhor, eis-me aqui. O teu servo te ouve. Diga: Deus, revela a mim o teu propósito, a tua verdade e a tua palavra, e eu descansarei em ti. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clique no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.